A polícia de Minas Gerais segue investigando o grave acidente que envolveu um ônibus cheio de torcedores do Corinthians. Ele capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para a capital mineira, da capital mineira para Taubaté, em São Paulo. Dos 43 passageiros, 7 morreram. As causas ainda não foram determinadas, mas testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que o motorista do veículo teria avisado, segundos antes do acidente, que o ônibus estava sem freios. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o veículo não tinha registro nem autorização para realizar transporte interestadual de passageiros e, por isso, a viagem era considerada irregular. O que eu quero dizer com isso? A defesa do Silvanei diz que ele estava fazendo uma operação num lugar onde a regularidade das coisas não é a coisa mais privilegiada do mundo. Rincões do Brasil, os transportes são irregulares. Aí então, não, era para evitar o torcedor. Aí é isso, ó. Não vai fiscalizar transporte irregular, morre. Aí tivessem morrido, iam falar o quê? Que o Bolsonaro mandou matar os eleitores do Lula no transporte irregular. Então, o que é para fazer nesse país? É para seguir a lei ou não é para seguir a lei? Eu não sei mais. Você tem toda a razão. Não sei mais. É uma questão de narrativa. Hoje em dia, tudo é uma questão de narrativa. É a narrativa que mais convém a determinado segmento. Você constrói... O exemplo que você mencionou... Agora eu vou chegar. A Polícia Federal, Cris. Por que não fiscalizou o ônibus? Pois é. Né? Aí, ó. Pois é. Tá no cara da Polícia Federal. Aí, se ele fiscaliza, já é coisa. É o exemplo que você mencionou da questão do relógio, quer dizer, o mesmo relógio que é assumidamente no braço de um e que se fala uma coisa, isso não se fala nada, ninguém dá um pio. Agora, dentro de uma narrativa que está toda sendo construída com vai e volta, com mexe, com histórias muitas vezes pouco críveis, aí sim se cria um contexto como se fosse esse o maior pecado do mundo. Infelizmente, a gente está vivendo um momento e não é de hoje. E o que chama mais atenção é que o atual presidente Lula já passou por isso, já passou pela situação de ser a vítima desse tipo de narrativa. Outras figuras importantes da República já passaram por isso, mas no Brasil, infelizmente, a gente não aprende com os erros. E agora, a bola da vez, a geni da vez é o presidente Bolsonaro. Então, vamos fazer de tudo para atacar todos os problemas do Brasil nas costas de Bolsonaro. Vamos lembrar que o PT começou no início desse milênio a tentar instrumentalizar os órgãos de controle para perseguir os adversários. Criou uma cultura de autoritarismo dentro do sistema punitivo penal e essa cultura de autoritarismo se voltou contra ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você flerta com o Estado autoritário, você está criando uma herança perigosa para toda a sociedade. O pressuposto de poder prender uma pessoa fora das hipóteses legais, iniciar uma acusação sem que haja elementos suficientes, nesse momento pode estar agradando uma parcela do país, mas está criando um pressuposto perigosíssimo para o futuro. E é isso que a gente está conversando aqui. O que nós estamos falando é o seguinte, não pode decretar a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal com base num suposto receio de que testemunhas que prestaram depoimento em dezembro do ano passado poderiam ter sido influenciadas e não ter contado a verdade, quando agora ele não é mais diretor da Polícia Rodoviária Federal, quando as testemunhas podem ser chamadas novamente para depor, quando não tem contemporaneidade do risco. E que testemunha que vai mudar depoimento para ser presa? Sim. A testemunha foi lá, falou A, aí ela vai lá, vai falar B, você está presa porque você mentiu antes. Não, aí no caso até do falso testemunho, se você se retrata antes da sentença, não há crime. De qualquer maneira, nós estamos falando o seguinte, se você prende uma pessoa com base no mero receio, isso é perigosíssimo. Você prende alguém, surgiu um boato, sexta-feira à noite, Bolsonaro vai ser preso amanhã, que seria no sábado. Mas por quê? Não, foi na quinta-noite, sexta-feira foi o pega pra cá. Sexta-noite eu recebi lá, você vem amanhã, de qualquer jeito, que vai ter vai discutir a prisão do Bolsonaro. Prisão por quê? Saiu uma matéria da Veja aqui, com o Mauro Cid conta tudo.
depois o Mauro Cid não contou nada, e agora, imaginemos que ele tivesse contado. Ele contou tudo. Bom, foi decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, se foi decretado porque não tinha necessidade ou se foi decretado porque ainda não existem indícios suficientes? E o que ele falou? Agora ele diz que tem 30 versões diferentes que ele pode apresentar. Então, é isso que nós estamos discutindo aqui e batendo nessa tecla. Não é questão de puxar para a direita, puxar para a esquerda, passar pano aqui ou passar pano ali. O Código de Processo Penal é a Constituição é uma, e nós temos aqui todos, a felicidade de todos os 5, de termos sólida formação jurídica, que nós temos que discutir de acordo com a nossa convicção jurídica. Quem está ouvindo agora, sintonizado no rádio, assistindo pela televisão, quer saber o seguinte: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo nesse país. Eu ponho ali na Globo News, eu ponho nas outras emissoras, eu vejo um monte de notícia, mas eu não sei se está certo ou está errado. Aqui a gente faz a discussão do mérito, do conteúdo da questão. E a pessoa pode exercer sua cidadania quando ela sabe se a coisa está certa ou está errada. Não é verdade, meu querido? É verdade. Agora você fica... O pessoal verdade? Quem está ouvindo no rádio, fala, o Capês está falando uma coisa super séria. De repente ele para, que o Pavinato aqui fica fazendo umas caretas. Haja equilíbrio para você não dar risada, porque, pelo amor de Deus. É que eu estou com dor de dente. Ah, bom, então tá certo. Não. Então, em suma é isso. Não sei se vocês concordam comigo, o Bissoli, Vilela, Elaine, independente de posição, Elaine um pouquinho mais progressista, vamos dizer assim, mas não importa. Direito é um só. Pode decretar a prisão. Então pergunta pra Elaine, pode decretar a prisão preventiva sem que haja contemporaneidade de risco? Eu vou falar com o meu professor penal. Mas você é um mestre em penal. Haja o que hajar. Haja o que hajar, mas eu só acho lamentável, Maravilha. Essa questão da pessoa sair de casa para se divertir, como foi o caso dos corintianos, e não voltarem para casa. Agora você imagina as pessoas saem de casa para votar, não voltam para casa. Não, o caso dos aí estão querendo criminalizar a Polícia Rodoviária Federal por ter parado os ônibus. Ó, nós temos Isso é uma coisa que tem nesse país, é ônibus irregular, sim, é tranqueira. Agora, tem que parar mesmo. Nós temos 7 famílias enlutadas. Sim. Pessoas que poderiam estar vivas e estão mortas. Nada vai sufocar a dor dessas famílias, nada vai trazer de volta os seus entes queridos. Mas a legislação tem consequências. Quem colocou à disposição do mercado uma empresa de ônibus ou coletivos que não estão adequadamente mantidos para poder fazer esse tipo de viagem, tem que ser responsabilizado. Ah, mas não vai ter... Sim, mas pode evitar futuras tragédias e se eles produzirem um dano, eles têm que responder pelo que eles fizeram. Como é que você coloca um ônibus? A primeira informação que chega é que os freios estavam funcionando. Sim. Com uma péssima manutenção. Como é que a torcida que vai fazer a locação, a organização da excursão, vai procurar uma empresa como essa, sem qualquer cautela, que não tem registro? Então, a torcida que alugou o ônibus é responsável, a empresa também, e precisa ver se o motorista estava em excesso de velocidade ou não. Então, O único que não responde por crime, que deveria responder por crime, é a concessionária. Foi uma concessão federal muito mal feita, porque o governo federal quis fazer uma concessão de estradas diferente do modelo do estado de São Paulo, pagando baixo pedágio, com valor baixo de pedágio, e aí fica essa porcaria dessas estradas federais também. Quando em São Paulo você tem 20, das 20 melhores estradas, as 20 estão aqui. O pedágio é caro? Não existe almoço grátis. Então, exatamente. só complementando, Tocapés, eu vi um relato de que uma das pessoas que sobreviveram contou que viu o ônibus em alta velocidade e aí falou com o motorista. E o motorista falou, estou sem freio. E quando ele voltou para avisar o pessoal, já era tarde. Aí Informação importante essa, testemunha de que havia excesso de velocidade. Não, mas porque então... ele pediu para o motorista para diminuir a velocidade, o motorista falou, eu estou sem freio. Na verdade, a alta velocidade já era em razão da falta de freio. Aí pegou uma banguelinha. Entendeu? Você não tem freio nenhum, estava sem freio nenhum. O motorista ainda, para tentar salvar o máximo que ele podia, ele jogou para bater mesmo na pedra para tentar ainda salvar o pessoal. Agora ele perdeu o freio. 14 horas e 59 minutos. Sim, agora, ele alertou as pessoas que estavam dormindo, que estavam do lado, que ele ia jogar o veículo. Tudo isso tem que ser analisado. Quando você apura responsabilidades, não é querer ser profeta do passado.
Você apura responsabilizado no intuito de produzir lições para o futuro. Por que se procura sempre a caixa preta de um acidente aéreo? Você quer isso? A cada tragédia, a aviação fica mais segura. Infelizmente, no transporte terrestre, a gente não aprende com os erros. Mas é preciso, sim, que haja uma responsabilização. Não é possível 7 jovens irem ver o time do seu coração e, na volta, estarem mortos por imprudência. Quer dizer, as tragédias evitáveis, elas têm que ser punidas.